Boa noite a todos. No vídeo de hoje iremos falar sobre o sábado, assunto tão polêmico, tão debatido entre grupos religiosos. Caio, qual a diferença do nosso sábado para o Shabá judaico? Então, o nosso sábado, né, que esse é o mais comum que nós conhecemos, né, ele é o sétimo dia da semana, né, ele começa à meia-noite, né, 0 horas, né, e ele acaba no outro dia, né, também à meia-noite, onde vai iniciar o domingo, né, que é o primeiro dia da semana. O Shabá judaico, ele é diferente a contagem, né, ele vai de um pôr do sol ao outro, né, se a gente for ver lá em Gênesis 1, por exemplo, 5, né? Fala assim, Deus chamou a luz dia e chamou a trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então é sempre contado de um pôr do sol a outro pôr do sol, né? Seria o Shabá judaico, o sétimo dia da semana, né? Que no nosso seria do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Então tem uma diferença. Enquanto o sábado começa na meia-noite e acaba na outra meia-noite, no Shabá judaico começa no pôr do sol da sexta-feira e acaba no pôr do sol do nosso sábado. Obrigado. Segunda pergunta: qual era a perspectiva do Shabá? Quando ele aparece na Bíblia e por que ele aparece na Bíblia? Então, a palavra Shabá no hebraico, ela tem o significado o quê? De parar, de cessar, de interromper, né? E essa palavra explicitamente, ela vai aparecer no contexto de Êxodo 16, né? Onde o Senhor, né, fala para o povo que ia chover pão do céu, ia chover maná, né? E que todo dia eles deveriam guardar o maná, ou seja, eles não poderiam guardar o maná para o outro dia, eles deveriam colher o maná todos os dias, a não ser no sexto dia. No sexto dia, eles teriam que colher o maná para 2 porções, então eles colhiam para aquele dia e para o próximo dia, para o sétimo dia. Por que eles teriam que fazer isso? Porque o sétimo dia era o sábado sagrado do Senhor, o Shabá. E eles não poderiam trabalhar nesse dia. Então, por isso que eles colhiam uma porção dobrada no sexto dia. Se eles fizessem isso nos outros dias, a comida estragava, né? E aí, o povo, né, não deu ouvidos, né? Muitos desobedeceram essa ordem e a porção lá do maná estragou, né? Então, o Senhor deu ao povo de Israel, né? Inclusive, o maná foi guardado na Arca da Aliança, se você vê como testemunho, né? Para que isso aconteceu. Ao povo de Israel foi dado o Shabá. Não foi dado a todas as pessoas, nem aos não-judeus. Ele foi dado especificamente aos judeus. Onde que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso, além da passagem que eu falei do Shabá, a gente vai ver em Deuteronômio 4:13, de que ele ordenou a aliança, ou seja, os 10 mandamentos, e escreveu nas 2 tábuas de pedra. Ou seja, os 10 mandamentos foi a aliança que ele fez com o povo judeu, que incluía os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra. Então a gente vê que o que está nos 10 mandamentos era para o povo judeu. Além disso, se a gente for ver em Deuteronômio 20, né? A gente for ver lá os versículos 10 e 11, a gente vai ver que ele santificou o sétimo dia, né? Que é o Shabá, né? Porque o Senhor, lá no começo da criação, ele descansou. Então, por causa disso, ele deu ao povo judeu o Shabá. Mas um detalhe importante, se a gente for ver lá em Deuteronômio 20, né? 10 e 11, vou até abrir aqui para poder, ele vai falar de que somente os estrangeiros fora da casa que obedeciam essa passagem. Ou seja, desde aquele tempo, aquilo foi um propósito para os israelitas, para o povo judeu, não era para os gentios, né? Então, se a gente for ver lá em Êxodo, capítulo 20, né? Versículo 10 e 11 vai falar o seguinte. Êxodo 20, 10 e 11. Não, a partir do 9. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus, né, que fala o Shabá. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro dentro das
das suas portas para dentro, tá? Então, quer dizer, desde o começo ficou bem claro que aquela era uma ordem para os estrangeiros que estivessem ali. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então esse é o motivo porque o 7º dia os judeus deveriam descansar. Mas desde ali em Êxodo, a gente vai ver também em Deuteronômio, que isso foi dado para os judeus e teve um propósito específico para aquele povo, né? Então, porque Deus descansou no 7º dia, lá em Gênesis, né? Vai falar isso, Gênesis 2:2, né? E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador tinha feito. Então, ele santificou o sábado, fez uma aliança com o povo judeu, porque ele descansou no 7º dia. Então aquilo é no propósito específico. Tanto é que você não vai ver Abraão, Noé, José, ninguém guardando o sábado. Por quê? Porque ele não tinha, o Shabá não tinha sido estabelecido, tá? Obrigado pela resposta, Caio. Como você bem falou, a gente percebe que o sábado, o Shabá, foi um mandamento específico para o povo de Israel na antiga aliança, né? Tendo com isso como base, qual é o seu significado? Qual é o significado do Shabá para nós cristãos, discípulos de Cristo, hoje? Bom, hoje ele tem um significado muito especial. A gente vai ver lá em Mateus 11, 28, né? Qual que é o significado dele para nós hoje? Fala o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, eu vos darei descanso. Outras passagens vai falar que Jesus é o Senhor do sábado. E aqui vai falar que Ele é o nosso descanso. Então hoje, na nova aliança, nós temos um descanso, que é o Senhor Jesus. Nós não temos mais aquele 7º dia onde a gente tem que descansar, onde não pode acender nenhum fogo, nenhuma vela, onde a gente tem que permanecer, tem um limite que você pode andar no dia, e etc. E várias outras ordenanças em relação ao Shabá antigo. Hoje nós temos um descanso, que é Jesus Cristo. Todos os dias nós podemos descansar nele. Nossa vida tem tribulações? Tem. Mas ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, com essa palavra, a gente pode sim hoje descansar em Jesus. Obrigado, Caio. Percebemos que o Shabá teve um significado passado e tem um significado presente também. E ele tem algum significado futuro também? Tem, e é isso que dá grande esperança, né? Para a gente, eu vou ler Hebreus capítulo 4. Existe ainda um outro dia, né? O nosso descanso eterno. Então, o Shabá, para nós hoje, ele tem um significado além de presente, significado futuro, que é a nossa esperança, onde nós vamos de fato descansar, né? Eternamente, né? Estar com Deus. Vamos lá, Hebreus 4, a partir do versículo 1. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles lá atrás. Mas a palavra que eles ouviram não lhe trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé aqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse a respeito do 7º dia. No 7º dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e por causa de desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas.
Então, o descanso que Josué deu quando entrou lá era algo provisório, era a terra provisória, né, de Israel, ali o povo. Mas não é o descanso definitivo. A terra de Israel não era o descanso definitivo. Nós temos um descanso definitivo que está lá na Nova Jerusalém. Então, assim, resta ainda o descanso sabático para nós hoje. Resta ainda um descanso eterno que nós precisamos o quê? Se esforçar para entrar nesse descanso, né? Se nós não se esforçarmos, nós não vamos entrar nele. Então, nós precisamos ouvir a palavra com fé para poder sim entrar nesse descanso prometido, tá? Eu vou ler aqui para fechar o que é esse descanso eterno, o que é essa promessa. Tá lá em Apocalipse 21, do 1 ao 4, né? Que esse sim vai ser nosso descanso eterno, nossa grande e viva esperança. Fala o seguinte: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará os olhos de toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o nosso Shabá. Esse é realmente o nosso descanso, realmente a nossa esperança eterna. Então que nós venhamos se esforçar para descansar hoje em Cristo e no futuro para a gente poder, se a gente perseverar até o final, ter essa recompensa, esse descanso eterno. Muito obrigado, Caio, pelas respostas. E esse foi mais um vídeo para o nosso canal no YouTube, chat.com Cristo, onde procuramos expor em verdade a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe.